Pessoal, a última prova do Enem que nós estávamos vendo é a de 2016, não é isso? Eu estou seguindo mais ou menos algumas provas de alguns anos. E o esquema aqui vai ser, primeiro, focar nas questões que fazem parte do nosso conteúdo atual, para vocês verem como é que isso está sendo cobrado lá no Enem. E depois que nós vemos as questões que são relacionadas à química orgânica, nós vemos as questões gerais, né? Resolvemos todas da disciplina, né? Então, eu peguei já aqui, a partir de 2016, para a gente chegar até 2019. Vocês já viram essa prova aqui comigo ou não? Dá uma olhada nessas questões aí, vejam se já trabalhamos com isso. Exercícios. Então, eu me lembro que nós mexemos com isso aqui na questão 46, que é uma questão que envolve forças intermoleculares, né? E vimos a outra questão aqui, questão 18, que envolve questão ambiental, né? Com relação a moléculas orgânicas. Avançando aqui mais um pouquinho, tem essa questão de termoquímica, que é um conteúdo aí de segundo ano, mas eu vou deixar para voltar nisso depois. Eu quero focar primeiro nas questões aí do conteúdo atual, mas a gente volta nela. Tem aqui uma outra questão, a questão 51, que é uma questão também de conteúdo aí de segundo ano, que envolve produto de solubilidade, né? É uma questão de equilíbrio químico. A questão 52 nós resolvemos, né? A questão que envolve isomeria, lembram dela? Sim. Aqui eu tenho a isomeria geométrica, né? Isomeria cis e trans. A questão 53 envolve aí a parte de bioquímica. Nós também vimos, né? A questão lá do amido e do processo de fermentação. Estão lembrados dela? Sim. Muito bem, tem uma outra questão aqui de física, deixa eu ver. Questão 56 lá com biologia, questão 58 é cálculo estequiométrico, a gente vai voltar nela depois, conteúdo lá de primeiro ano. Indo mais adiante, nós temos aqui a questão 60 do carvão ativado, lembram dela? Chegamos a resolvê-la ou não? Fizemos. Muito bem. A questão 61 não, biologia, outra aqui de física, biologia novamente. Biocélulas envolve eletroquímica, então é conteúdo de segundo ano que nós vamos voltar depois. Outra questão de física, outra de biologia. Aqui eu tenho uma questão de física que é de primeiro ano, envolve aí estrutura atômica. Questão 59 é uma questão que envolve aí interdisciplinaridade, né? Química e biologia. Chegamos a resolvê-la? Essa eu acho que não. Eu não me lembro. Então vamos pensar naquela condição, né, de fazer a prova, né? Você tem a divisão aí das questões por nível de dificuldade, né? Questões fáceis, médias e difíceis, né? Para que você tenha um bom perfil lá na teoria da resposta ao item, você tem que ter os acertos lá nesses três níveis de questões que tenha, né, uma certa regularidade. E vocês têm 3 minutos e 18 segundos para decidir se vai responder lá agora ou vai deixar para depois. E aí, o que você decide? É um texto curto e a resposta é curta e grossa. Fazer. Então aí, resolveu fazer agora, você tem que gastar menos do que 3 minutos e 18 segundos. Lembrando que existe aquela teoria dos 3 absurdos e da dúvida, né? Então, qual seria a alternativa correta aí, pessoal? Essa questão está associada à química orgânica e também, dentro da química orgânica, uma parte de bioquímica. E aí, qual que é a resposta, turma? Chegaram aí num...
numa definição? Eu colocaria E, Jota, mas eu não sei. Quem dúvida. Mais alguém aí? Eu concordo com a Elu. Qual? Aí. Aê. Muito bem. O texto aqui diz o seguinte, né? Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução do quê? Bom, vamos pensar o seguinte, a atmosfera vai ter mais dióxido de carbono. A planta precisa de dióxido de carbono para fazer a fotossíntese e produzir a sua glicose, né? Isso não vai afetar a qualidade nutricional nesse sentido. Ela vai fabricar glicose, vai armazenar isso em amido e até aí a parte de carboidrato, né? A parte do polissacarídeo que ela precisa, ela continua produzindo. Mas eu tenho uma deficiência na absorção de nitrato. Nitratos são grupos, né? Sais que possuem NO3. NO3 menos. Esses nitratos, então, vão ser utilizados pela planta para poder fazer a produção de outro, né, componente lá na sua estrutura que é fundamental. E esse componente, então, deve ter nitrogênio na sua composição, porque é esse nutriente que vai diminuir, né, na produção lá do grão de trigo. Então, nas alternativas, você já vê que amido já é um absurdo, porque o amido, para produzi-lo pela fotossíntese, né, a glicose que vai virar o amido, a planta vai usar o dióxido de carbono, não precisa, então não vai ter deficiência nisso. Frutose também não. Frutose, a planta vai precisar somente, né, do gás carbônico e da água para produção de um outro carboidrato. Lipídio se refere a gorduras. E a planta não vai fazer não vai, né, precisar desse nitrogênio para produzir os lipídios. Celulose é um outro carboidrato, né, um outro açúcar. Essa celulose vai ser usada na construção das paredes celulares lá das plantas, né, nas estruturas que ela tem, e não demanda nitrogênio para isso. Agora, proteínas, sim. Proteínas, na sua composição, são aminoácidos. São compostos que são formados por um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. E sabemos que os grupos amina têm nitrogênio, né? Aquela função orgânica nitrogenada. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Tranquilo. Tranquilo, Jota. Então, questão fácil que não pode errar, né? Você não pode errar uma questão dessa, senão você vai ter sérios problemas de posicionamento lá para a sua teoria da resposta, né, ao item. A questão 70 é uma questão que envolve aqui decaimento radioativo, ou seja, radioatividade, né? Deixa eu ver aqui como é que está o enunciado dela, para ver se nós podemos associar com o conteúdo que nós estamos vendo hoje. Então, disse aqui que o mamute encontrado tinha uma idade de 28 mil anos, confirmada pela técnica do carbono 14. Então, essa técnica do carbono 14, ele pergunta aqui, a técnica de datação apresentada no texto só é possível devido ao quê? Aí vocês sabem que nós temos o decaimento radioativo desse isótopo de carbono, né, o carbono 14, ele vai emitir, então, radiação para ter um decaimento para se transformar em carbono 12. A cada 7.200 anos, se não me engano, ou 7.800 anos, ele tem um período de meia-vida. E a partir dos resíduos que você tem de carbono 14 no organismo lá que você encontrou, no fóssil que seja, você consegue projetar há quanto tempo esse bicho viveu, né? Porque a quantidade de carbono 14 no nosso organismo, ela é constante enquanto você está vivo.
Ele vai se mantendo constante, essa concentração, ao longo da sua vida, porque você vai absorvendo isso pela alimentação. Mas depois que morre, não se alimenta mais, os tecidos que têm essa quantidade que inicialmente eram constantes, esses tecidos, então, à medida que vai passando o tempo, esse carbono que foi encontrado em algum tecido, né, em algum resíduo desse animal, você consegue medir a quantidade de carbono que existe nele, e pelo decaimento, que você compara com a quantidade, a concentração inicial, quando o bicho estava vivo, com o que você encontrou, você faz uma estimativa de há quanto tempo aquele animal, aquele fóssil, né, existiu. Então, qual seria a alternativa aí, pessoal? Essa questão fácil que não pode errar de qualquer maneira. Lembre-se dos três absurdos e uma dúvida. Ô, Jota, atrapalhando um pouquinho, a Giovanna Aleluia caiu a internet dela e ela pediu para entrar de novo. Pronto. Obrigada. Nada. E aí, pessoal? Jogo rápido aqui. A. Alternativa A. Vamos pensar então nos absurdos e na... Aqui você não, né, nem precisaria fazer esse tipo de eliminação, mas só para ver as outras alternativas, né? A alternativa é transformação do carbono 12 em carbono 14. Não é isso que acontece, é o contrário, né? Aqui é um absurdo. Você não vai começar a ter mais carbono 14 depois que o animal morreu, né? No fóssil lá que você encontrou. O processo é inverso. É o isótopo de carbono 14 que se converte em carbono 12. Na D, emissão de carbono 12 pelos tecidos do organismo? Não, ele não emite carbono 12, ele emite radioatividade. Emite radiações alfa, beta e gama que provocam o decaimento dele. C, fixação maior do carbono 14 nos tecidos dos organismos. Como é que vai fixar se o bicho já morreu, né? Ele não está mais consumindo carbono 14 na alimentação. Decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo? Não, o carbono 12 não vai se decompor, ele é o isótopo estável, né? E ele vai estar presente nos tecidos que se fossilizaram após a morte lá do seu animal. E a alternativa A, proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Aí, perfeito. Isso, então, né, é a nossa alternativa correta aí. Beleza, turma? Beleza. Questão 68 é uma questão de química que envolve concentrações, né, soluções, e aqui eu vou voltar nela depois, né, vou procurar aqui as que estão mais relacionadas à química orgânica. Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se essa aqui é interdisciplinar. Solo agrícola, tá? Não. Aqui, questão 72, nós fizemos. Essa questão 72 é uma questão que envolve separação de misturas, né? Separação de misturas que é feita a partir de um processo. Aqui. Eu vou voltar nela depois para nós vermos como é que é. É uma questão fácil também, né? Aqui tem uma de biologia. Olha aí a questão 76. Pega ou passa? Eu acho que a gente já fez essa. Fizemos essa? Aham. Beleza, então vamos adiante. Uma questão aqui de reações de substituição, né? Substituição nucleofílica. Acho que nós fizemos, né? Vamos adiante, aqui questão de física. Aqui eu tenho uma questão de conteúdo aí. Questão de equilíbrio químico, que envolve aí ácidos e bases. Voltamos depois. Outra questão de biologia. Aqui eu tenho uma questão interdisciplinar, que envolve meio ambiente. Podemos voltar depois. 81, fizemos? Não, acho que não. Eu E acho aí? que não também. Pega ou passa? Pega. Pega.
texto é curto, tem uma figura de uma fórmula estrutural e as respostas também aí são objetivas, né? Sim. E aí, qual seria a alternativa correta? E aí, pessoal? Qual que seria a alternativa aí, turma? Acho que a D. Alternativa D? Alguém tem um outro palpite? O texto aqui diz que a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, mostra aqui uma estrutura de um esteroide, é uma estrutura, né, de hormônio, são os hormônios que nós, né, produzimos lá, que dentre eles temos os hormônios sexuais e também esses esteroides são precursores da formação de colesterol, por exemplo, né? Então, essa estrutura, ele tem, né, esses 4 anéis condensados, não são anéis aromáticos, né? E eu tenho um ligante X nessa estrutura. Esse ligante X, se for uma hidroxila, OH, eu tenho a molécula de testosterona. Agora, se eu substituir esse ligante X por outros ligantes, eu vou obter os compostos derivados dessa testosterona, que seriam os fármacos, né? Que você vai medir a afinidade com ambientes apolares. Então, repare que quando eu tenho a testosterona, o grupo OH hidroxila ligado aqui na cadeia, OH, eu torno essa cadeia carbônica com maior polaridade, porque hidroxila faz ligação de hidrogênio com a água. Então, esse ponto desta molécula ganhou em polaridade. E se ganhou em polaridade, passa a ter mais afinidade com substâncias polares, como a água. E quando você fala em lipofilia, você tem uma situação onde a sua estrutura vai ter uma afinidade maior com substâncias apolares, ambientes apolares. Então, a presença da hidroxila no meu composto diminui a lipofilia da molécula. Se eu substituir a hidroxila por hidrogênio, eu diminuí a polaridade.
O hidrogênio aqui não vai fazer diferença nenhuma, não vai ser um ponto que vai ser polar. E se eu colocar um CH3, um grupo metil, eu estou colocando cadeia carbônica, que tem caráter apolar. Não é um ponto de polaridade. Então, nos dois casos, eu estou diminuindo a polaridade da molécula. Eu estou tornando essa molécula mais apolar, aumentando, né, o seu coeficiente de partição, fazendo com que ela fique mais lipofílica. Então, de todas as alternativas que nós temos aqui, nas duas substituições, no composto 1 e no composto 2, a molécula vai ser mais apolar, vai ter mais lipofilia, maior lipofilia do que a testosterona. Então, a alternativa aqui, ó, alternativa D. Quando você analisar a lipofilia dos compostos 1 e 2, elas vão ser maiores do que a lipofilia da testosterona. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo assim, JR. Uma aqui para 82, uma questão de física. Aqui na questão 83, biologia. Questão 84, física. Questão 85. Pega ou passa? Ou já fizemos? Eu passaria. Achei bem complexa. Nem li, mas eu já achei pelos desenhos complexa. Então, tem que tomar uma decisão, né? Ah, mas a gente pode tentar, né? Ela parece até assustadora, assim, né? Mas não é tudo isso, não. É uma questão de nível médio. Dá uma lida aí no enunciado. É um enunciado relativamente curto, mostra duas estruturas e mostra aí as alternativas com E aí, temos uma resposta, pessoal? Vou ampliar aqui um pouquinho. Alguém arrisca aí uma resposta? Não? Então, aqui o enunciado diz o seguinte, né? Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares. A parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada pela fórmula estrutural que ele colocou aqui embaixo. Então, um tensoativo vai ser um composto que tem como propriedade mudar, diminuir a tensão superficial da água. Na superfície da água, eu tenho as moléculas de água mais fortemente atraídas através das ligações de hidrogênio, e dessa forma elas criam, né,
uma as patinhas deles, elas não rompem a superfície da água e afundam, né? Porque elas conseguem exercer uma força em cima da superfície dessa água que é menos intensa, mais fraca do que a tensão superficial, do que a força de atração entre as moléculas de água que estão na superfície. Você pode sentir essa tensão superficial da água se você saltasse de uma altura de 10 metros de barriga na água, e você vai sentir com bastante precisão o que é essa tensão superficial, não vai? Vai doer bastante, não é? Então, o tensoativo, ele vai fazer o quê? Ele vai, ao entrar em contato lá com a água, ele vai diminuir essa tensão superficial. Vai fazer com que essas forças de atração entre as moléculas de água da superfície fiquem menores, mais fracas. E do que é composto, então, um tensoativo? Um tensoativo é uma molécula que é chamada de anfifílica. Significa que ela é hidrofílica e lipofílica ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma molécula que tem uma extremidade polar, hidrofílica, e a outra extremidade é apolar, lipofílica. Olhando para a estrutura do nosso tensoativo, a gente observa o seguinte, né? Na representação que ele fez aqui, deixa eu só descer aqui um pouquinho, a gente consegue perceber que o nosso tensoativo, então, tem esta extremidade, que é polar. Vejam que eu tenho aqui a formação de um íon, tem uma carga aqui, ó, de íon, tá certo? Essa carga aqui, carga elétrica livre. Então, eu tenho aqui um polo, né, que vai representar aqui uma polaridade. Isso aqui vai ter afinidade com água, porque a molécula de água é polar. Então, eu vou ter uma interação com a água nesse lado. E o outro lado da cadeia carbônica, notem que eu tenho só carbonos, cadeias carbônicas. E as cadeias carbônicas, eu sei que o tipo de interação que elas fazem por dipolo instantâneo, dipolo induzido, são interações que favorecem com que ela tenha afinidade com outras estruturas apolares. Um tensoativo, então, na sua aplicação, vai ser o detergente. Porque no detergente eu tenho a condição desse tensoativo ter a sua parte apolar, então, interagindo com as gorduras que compõem as sujeiras que eu quero remover, e a parte polar interagindo com a água. Se eu tentasse remover uma sujeira que contenha gorduras, substâncias apolares, gorduras, óleos, somente com a água, eu não ia conseguir remover essa sujeira porque a água polar não vai interagir com as gorduras e óleos que têm moléculas apolares. Mas se eu acrescentar o detergente, aí sim o meu tensoativo ele vai ter, né, a condição de estabelecer uma ponte, de fazer com que a água consiga se ligar ao tensoativo que está ligado à parte apolar, que seriam as moléculas de gorduras e óleos. Então, uma outra representação que é feita é essa aqui, ó. Eu coloco a minha parte, né, polar do meu tensoativo, como essa bola pretinha, preenchida, e a parte apolar, essa cauda, que corresponde à minha cadeia carbônica apolar. Então, vamos ver o que ele pede lá para as alternativas, né? Descendo aqui um pouquinho. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Este arranjo é representado esquematicamente por qual dos 5 arranjos vão se formar, no caso do meu tensoativo, né, ser adicionado na água. Então, vamos observar aqui embaixo
Que arranjos podem ser esses? Bom, será que pode ser o primeiro? Vejam, no primeiro arranjo, as pontas polares estão aqui na superfície da água, juntinhas, e as caudas apolares estão mergulhadas dentro da água. Isso é possível, pessoal, se as caudas são apolares, elas não têm afinidade com a água, tem? Oi, pessoal, será que me mutaram? Estou mudo. Ninguém está me ouvindo? Não, já Estamos te ouvindo. Tô ouvindo sim. Ah, bom. Então, é possível que as partes apolares, as caudas apolares, fiquem mergulhadas em contato com a água dessa maneira? Não, Não. não é possível. As caudas não têm afinidade com a água, não vão ficar mergulhadas na água. Olha para o Becker B. De novo, agora eu tenho aqui, ó, as pontas polares para fora da água e as caudas em contato com a água. É possível isso? Também não. Não. Também não, deveria ser o contrário. Quem tem afinidade com a água são as pontas polares pretinhas aqui. As caudas não têm afinidade com a água. Não pode. Vamos para o Becker E. No Becker E, eu tenho aqui as pontas polares mergulhadas na água e as caudas também mergulhadas na água. Mas as caudas não têm afinidade com a água, tem? Não. É possível isso também? Não. Não. Aqui no Becker D, a situação aqui complicou ainda mais, porque as pontas estão mergulhadas e ainda aqui no fundo, e as caudas estão aqui também mergulhadas. É possível isso? As caudas apolares não têm afinidade com a água. Elas não vão, né, interagir. Também não. Agora o Becker C, vejam que as pontas polares estão na superfície da água e as caudas estão acima, não estão em contato com a água. E essas caudas, então, acima, né, da superfície aqui, onde eu tenho as pontas polares, elas vão produzir um maior espalhamento das moléculas de água que estão aqui, diminuindo as forças de atração entre elas, diminuindo a tensão superficial dessa água. Portanto, alternativa C. Dúvida aí, turma? Não. Não, nenhuma. Muito bem. Sempre cai no Enem esse tipo de questão que envolve a polaridade, tá? Sempre. E sempre são questões aí que, né, tem aplicação prática aí. Deixa eu ver aqui, a questão 87 não, a questão 88 não, a questão 89. Pega ou passa? Pega? Tem um texto relativamente, né, curto, tem um gráfico e tenho aqui alternativas que são, né, bem objetivas mesmo, diretas. Vamos fazer? O que vocês acham? Dá para enxergar aí, turma? Dá sim. Deixa eu reduzir mais um pouquinho para sair a leitura do enunciado. Questão fácil. Tem que ser menos de 3,3 minutos e 18 segundos.
E aí, pessoal, tem uma alternativa? Letra E. Letra E, mais alguém? Deixa eu só colocar aqui Amanda, Gustavo, voltando lá. Alguém mais? Arrisca aí uma alternativa? Já colocaram uma alternativa aí. Vamos ver. Então tá lá, na questão 89 ele fala o seguinte: o aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob irradiação de micro-ondas. Então, taxa de aquecimento do nosso material representa a variação da temperatura que ele sofre ao longo do tempo que ele é submetido a uma irradiação por micro-ondas. Ele colocou, então, aqui 5 substâncias, dentre elas a água, o metanol, o etanol, o propanol e o N-hexano. Muito bem, então eu percebi que os caras, de fato, têm uma taxa de aquecimento, uma variação na temperatura, à medida que são submetidos a uma irradiação de micro-ondas. Então, aqui, no eixo das abscissas, nós temos aí o tempo em segundos, e no eixo das ordenadas, a temperatura em graus Celsius, para as 5 substâncias. Aí ele pergunta, no gráfico, qual solvente apresenta, né, a taxa média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo de 0 a 40 segundos? Então, ele está me perguntando, né, qual solvente vai ter uma taxa de aquecimento que vai ser mais próxima de zero, ou seja, não vai variar a temperatura dele ao longo de 0 e 40 segundos. Então, eu volto lá no meu gráfico e pego, né, esse intervalo de tempo, que é de 0 até 40 segundos. Então, me interessa este intervalo, né, nesta região, de 0 a 40 segundos. E eu observo o seguinte, uma taxa de variação, ela vai ser maior quando a inclinação da minha curva for maior. Vocês estão estudando geometria analítica em matemática ou já viram isso? Já vimos. Lembra na geometria analítica que você tem o coeficiente angular? Sim. O coeficiente angular, ele representa a inclinação de uma reta, né? Então, assumindo que eu tenho aqui vários pontos que podem formar retas ou curvas, existe uma variação, existe uma inclinação. Notem aqui, para o nosso amigo, né? Aqui o quadradinho está indicando o que é a água, né? Quadradinho. Então, para a água, eu tenho uma reta, né? Uma inclinação aqui de reta, e há uma grande variação de temperatura, que eu vejo pela inclinação dessa reta. Então, de 0 a 40 segundos, a água teve uma taxa de variação de temperatura. Eu observo aqui, para o redondinho, que é o metanol, né? Também, se eu pegar aqui algum ponto dessa curva, eu também posso traçar uma reta tangente e ver que teve uma grande taxa de variação de temperatura. Olha a inclinação dela, nesse intervalo, né? Se eu pegar aqui o triângulozinho, que é o etanol, eu percebo que tem também uma reta tangente que me mostra que há uma grande taxa de variação. Olha a inclinação aqui. E a mesma coisa aqui para o propanol. Olha lá, se eu traçar aqui uma reta tangente, eu vejo que tem uma inclinação aqui, um ângulo, e isso indica uma taxa de variação também, temperatura variando ao longo do tempo. Quanto maior for a inclinação dessa reta, quanto mais ela estiver inclinada, quanto maior for o coeficiente angular, maior é a taxa de variação.
Mas vejam aqui no caso do nosso losango aqui, que é o N-hexano, né? Olha o losango aqui, durante o intervalo de 0 até 40 segundos, eu tenho praticamente uma reta constante. A inclinação aí é 0. Então, não houve variação de temperatura. Praticamente não houve variação de temperatura para o nosso hexano ao longo de 40 segundos. Ele manteve uma temperatura aqui em torno de 30 graus. Então, você já descobriu que é o seu hexano, cara. E você vai lá embaixo, e claro, você, né, estudou lá as fórmulas estruturais condensadas lá dos nossos compostos orgânicos, e você sabe que o hexano tem 6 carbonos, só simples ligações entre os carbonos, né? E a cadeia carbônica é normal, aberta, tá aí, ó, CH3, CH2, 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 CH3, alternativa E. Questão fácil, pessoal. Aqui também não pode perder muito tempo e muito menos errá-la aí, né? Dúvida aqui, turma? Não. Vamos aqui adiante, deixa eu ver se tem mais alguma. Não, acabou aqui de 2016, deixa eu pegar aqui 2017. Deixa eu só achar aqui. De 2017. Procurar aqui no meu arquivinho. Era só um pouquinho. Só pelo menos uma questão de 2017 dá para nós vermos aqui. Logo de cara. Então, deixa eu espelhar aqui para vocês. Não, aqui não vai dar certo. Vou ter que me... Isto. Estão vendo aí na tela, turma? Sim. Então tá aí o de 2017, mesmo esquema, 90 questões para responder em 5 horas, né? Questões de ciências da natureza e matemática. Já começa com ciências da natureza. A primeira questão aqui é 91, uma questão que envolve cálculo de concentrações, coisa que vocês estudaram lá no segundo ano. É uma questão que nós vamos voltar depois. Questão 92, biologia. Questão 93, física. Questão 94, é uma questão aqui que envolve interdisciplinaridade também, né? Mas, como está falando aqui de nanotubos de carbono, está associado aí também ao estudo da química orgânica, né? Então, e aí? Pega, passa, o que faz com ela? É aquele esquema, enunciados longos, respostas curtas, né? Pega. Então, vamos lá, menos de 3 minutos isso aí. E 18 segundos. É uma questão, de certa forma, interdisciplinar, porque se refere aí a um dispositivo que imita o funcionamento dos cloroplastos, né? Que fazem lá os processos de fotossíntese nas plantas, né? Isso é um ramo de pesquisa que está muito promissor hoje em dia, né? Para que nós consigamos criar células fotossintéticas de maneira a conseguir produzir glicose, carboidratos a partir da luz solar, né? Eu acho que é a letra B. Letra B, mais alguém? O que acha? A questão é fácil, hein, pessoal? Eu também acho que é a B. Tudo bem? Então aí, ó, ele fala, pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Esses nanotubos de carbono são estruturas que têm aquele carbono grafeno, que é uma estrutura onde os carbonos se ligam, né, formando hexágonos em uma rede, e você consegue com isso dobrar essas estruturas com uma rede, uma tela, né, e construir esses nanotubos. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos.
Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Os elétrons são excitados e se deslocam no interior das membranas, né, dos cloroplastos, e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão da energia solar pelos cloroplastos com aumento do transporte de elétrons. Essa questão é interdisciplinar, envolve lá biologia, química e física. No último assunto que vocês vão estudar lá em física, vocês vão estudar a física moderna, né? Que envolve aí a teoria da relatividade e também as teorias aí que consideram a dualidade da luz, né? Como comportamento de onda e partícula. E vocês vão também lembrar que nós consideramos a luz, né, como uma emissão que vai se comportar muitas vezes como uma onda e outras vezes como uma partícula. E essa partícula que se refere à luz, nós chamamos de fóton. Então, quando há a absorção da luz de alguma maneira, por algum mecanismo, que é o que acontece, por exemplo, nos painéis solares, né, fotovoltaicos, vamos lembrar disso? Então, a luz, dentro do seu comportamento de partícula, de fóton, ela pode, então, fazer uma conversão, né, num mecanismo para gerar eletricidade. E é isso que o nosso nanotubo auxilia dentro daquele cloroplasto. Então, vocês já tendo esse conhecimento prévio de que a luz tem um comportamento duplo, às vezes com uma onda eletromagnética, às vezes com uma partícula transportadora de energia, você vai nas alternativas e vê que tem vários absurdos, né? Aqui, utilização de água não tem nada a ver lá com a geração lá dos elétrons no nanotubo. Formação de gás oxigênio não tem nada a ver, está falando de elétron, está falando de luz. Proliferação dos cloroplastos, nada a ver, o negócio não está se reproduzindo. Captação de dióxido de carbono, não é essa parte do processo que está sendo estimulada, mas o nanotubo, ele vai fazer o quê? Qual é a função dele? Absorver fótons, ou seja, partículas que compõem a luz, uma manifestação da luz na forma de partículas que serão portadoras de energia, que poderão ser convertidas dentro de alguma estrutura atômica, né, em elétrons. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Tranquilo. Oi? Beleza, então, turma. Eu vou deixar vocês darem um descanso aí para a próxima aula. E na semana que vem a gente retoma lá o nosso assunto quanto ao conteúdo lá das nossas reações de oxirredução. E voltamos nessa provinha aí, na aula do Enem, para vermos as outras questões. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Galera, um abração para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Até. Até. Tchau, professor. Tchau. Tchau, pessoal. Um abração.